Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira e hoje, minha gente, eu já começo aqui pedindo desculpas a vocês, porque eu tinha combinado de fazer uma live hoje às 18h30 aqui no YouTube e acabou que eu me esqueci completamente que eu tinha outro compromisso que nem dava para eu remarcar e nem dava para eu desmarcar, minha gente. Então hoje eu vou para esse compromisso, eu tinha marcado antes de combinar a live com vocês. Tá certo? Então, segunda-feira às 18h30 nós teremos a nossa live, tá? Onde eu vou responder todas as perguntas. Separei algumas perguntas aqui também do YouTube, também da rede social vizinha, tá bom? Então, eu vou responder todas as perguntas na segunda-feira. Então, aguardo vocês, tá bom? Segunda-feira, mesmo horário aqui dos nossos vídeos, às 18h30. Gente, hoje vou deixar para dar algumas outras informações também no final do vídeo, tá? Então, fiquem aqui atentos. Uma coisa que eu vou comentar hoje com vocês, vamos falar um pouquinho sobre o vício em PMO e também sobre preconceito, tá? Sobre esse assunto. Porque, gente, todos os dias eu converso com pessoas que estão buscando, que estão aprendendo, que estão entendendo o que é esse vício, né? De onde vem, o que é que está acontecendo. E aí, muitas outras pessoas que ou estão tendo acesso a informações sobre o NoFap de forma errada, ou ainda não se aprofundaram no assunto, ou estão em negação sobre o seu próprio vício, tá? Então essas pessoas que ou estão chegando agora, ou não entenderam muito bem, ou não têm profundidade no assunto, ou então pessoas que estão negando o seu próprio vício, elas acabam julgando as pessoas que estão buscando sair desse momento, né? Sair desse movimento destrutivo que é o vício em PMO, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês, e eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco, mais na frente no vídeo, como você identificar se você tem o vício em PMO, tá certo? Então, se você... Só um minutinho. Se você caiu aqui agora de paraquedas, se você busca essa informação, tá certo? Você fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu vou explicar como é que você tem certeza, como é que você consegue identificar se você tem esse vício, tá bom? Então vamos lá. O nosso cérebro, ele basicamente busca duas coisas, tá? O nosso cérebro não é muito inteligente, tá? Então ele busca basicamente duas coisas, ou fugir da dor, ou conseguir ter prazer, tá certo? Então, quando você tem um material que você mostra para seu cérebro que em 5 minutos ele consegue ter uma dose altíssima de prazer, com pouco esforço, sem gastar nada, sem gastar energia, tempo, dinheiro, isso para o nosso cérebro é muito satisfatório. Então, a gente vai colocando, induzindo o nosso cérebro a ficar cada vez mais preguiçoso. E aí a gente vai, em decorrência disso, tendo vários sintomas na nossa vida que as pessoas que já estão estudando um pouco mais sobre o NoFap já entendem. Inclusive tem outros vídeos aqui falando sobre isso, tá bom? E o que que acontece? Isso é um fato muito recente, gente. Se você for parar para prestar atenção aí, sei lá, nos anos 90, nos anos 80, onde o acesso à internet banda larga, por exemplo, era raríssimo. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, 6, 7, 8 anos, a gente alugava filmes, né? A gente ia para locadora alugar filmes e os filmes eram em cassetes, que eram umas fitas assim desse tamanho. E a gente ia lá no final de semana e tinha um quartinho só para os filmes chamados filmes adultos, que eram os filmes pornográficos, tá? Quando as pessoas entravam nesse quartinho, primeiro que elas tinham que se expor, né? Elas tinham que sair de casa, tinham que ir na locadora, chegar lá, entrar nesse quartinho, todo mundo via elas entrando nesse quartinho, que normalmente era um quartinho fechado. Tinha lá todos os títulos, né? Os vídeos que as pessoas queriam ver. Mas quando as pessoas saíam da locadora com esses vídeos, eles não tinham capa, normalmente era uma capa preta. Ou seja, você tinha que se expor, você tinha que gastar seu dinheiro, você tinha que se colocar numa situação de julgamento, onde todo mundo que estava ali sabia que você acessava aquele determinado tipo de conteúdo. E outra coisa, era um conteúdo que não tinha tanta variedade como a gente tem hoje, né? E o nosso cérebro, além de tudo, ele gosta muito de variedade. Então, o que acontece? Você diz ao seu cérebro, hoje em dia, depois do advento da banda larga, onde você tem acesso infinito a conteúdo, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, no conforto da sua casa, sem gastar nada com isso, sem se expor, né? Você diz ao seu cérebro que ele tem esse acesso a uma descarga imensa de dopamina de forma rápida, barata, né? E que ninguém precisa ficar sabendo. Isso para o nosso cérebro é como se de fato ele
tivesse acesso a todo o prazer do mundo. Então, a tendência é que ele se fixe nisso. O quanto mais você der variedade para ele, mais ele vai querer. Quanto mais variedade, mais ele vai querer. Quanto mais variedade, mais ele vai querer. E aí a gente entra nesses níveis alarmantes que a gente vê hoje de vício em PMO. Tá? Então, algumas pesquisas já indicam que 8 entre cada 10 homens são viciados em pornografia e masturbação. Eu recebo relatos todos os dias de homens que têm relacionamentos, que são casados, que têm namorada, mas preferem a PMO do que ter relacionamento sexual com sua esposa, com sua namorada. Então, tem muitos homens que têm um relacionamento sério e não conseguem mais ter uma ereção com a própria parceira, com o próprio parceiro. E isso acontece muitas vezes também com a mulher, certo? O problema é porque como nós mulheres não temos esse problema da falta de ereção ou da ejaculação precoce ou da ejaculação retardada, a gente vai conseguir diagnosticar esse vício muito lá na frente, quando normalmente a gente não consegue nem sequer se relacionar mais com a pessoa. E eu falo de relacionamento não só sexual, tá? Muitas vezes a gente fica tão sem paciência, tão sem saco para se relacionar com outras pessoas, justamente porque a gente já mostrou para o nosso cérebro que em 5 minutos ele tem uma descarga de prazer muito maior do que ter todo aquele trabalho de se relacionar, de conhecer, de sair, de muitas vezes ter um relacionamento sexual, esse relacionamento sexual não ser satisfatório, enfim. São várias coisas. E aí, como isso é muito recente, vamos dizer 2000, 1995, 2000, para cá, pouca informação nós temos ainda sobre o vício. Por quê? Porque esse vício foi sendo construído ao longo de 20, 30 anos. Gente, 20 ou 30 anos dentro da nossa história é muito pouco. Então, agora que as pessoas estão começando a despertar para poder entender que, nossa, isso causa vício, nossa, isso está me prejudicando, nossa, isso está fazendo com que eu não consiga ter relações saudáveis com outras pessoas, nossa, isso atrapalha o meu trabalho. Então é muito recente. É normal e é comum que as pessoas que estão tendo acesso a esse tipo de informação agora tenham um certo julgamento. Ah, isso é modinha, ah, isso vai passar, ah, isso é coisa de gente safada, isso é coisa de gente sem vergonha, porque muitas vezes elas não têm ou acesso a esse assunto, ou não têm profundidade, ou elas próprias estão negando o seu próprio vício. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria das pessoas hoje em dia, e eu falo de homens e mulheres, tem acesso contínuo a esse tipo de conteúdo. A maioria das pessoas já tem conteúdo suficiente aqui no cérebro e muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não sou viciada em PMO, eu não tenho que ficar vendo pornografia para sentir desejo, mas essas pessoas, a maioria delas que julgam quem estão buscando a cura para o vício, são pessoas que estão com o seu desejo totalmente comprometido com o mental. São pessoas que elas não conseguem mais ter um relacionamento sexual satisfatório 100% de presença. O que isso significa, Joilma? O que significa? Que elas podem muitas vezes não ter acesso ao conteúdo externo pornográfico, mas elas estão o tempo todo utilizando aqueles materiais que já estão na mente dela para desenvolver um desejo, para conseguir ter essa sensação de prazer, tá? Então, quando a gente tira o nosso sentimento, o nosso prazer, a nossa sensação de prazer do físico e passa para o mental, a tendência é que isso vire um vício muito rápido, porque aí a gente volta para aquela situação onde eu preciso de cada vez mais informações. As informações que eu já tenho não são suficientes, eu não consigo estar 100% presente na minha relação. Então, qual é o teste para você saber se uma pessoa é viciada? Em 4 perguntas, você consegue compreender se a pessoa for honesta com você, se essa pessoa tem um vício ou não em pornografia. E para você saber também se você tem ou não o vício nesse tipo de conteúdo. Por quê? Voltei. Por quê? Porque quando você está 100% presente, quando você consegue tocar o seu corpo sem estar acessando esse tipo de conteúdo pornográfico da sua mente, você consegue de fato ter as sensações do seu corpo, essa masturbação, esse toque, ele não vai lhe causar vício, gente. O problema do vício
E aí muita gente que ataca o NoFap, ataca porque as pessoas que falam sobre o NoFap não falam exatamente sobre isso. O problema do vício não é simplesmente a masturbação. O problema do vício é a masturbação condicionada à pornografia, condicionada a esses desejos, a esses fetiches, tá certo? Então, quando você consegue se livrar desse pensamento, desse conteúdo que está dentro do seu cérebro muitas vezes, e você consegue de fato estar 100% presente para se tocar sem estar imaginando, sem estar desejando, sem estar lembrando de fetiches, de situações, você está 100% presente. Esse 100% de presença, ele não causa vício, seja na masturbação, seja no ato sexual em si. É isso que a gente chama de masturbação limpa ou de ato sexual saudável. É o ato onde você está 100% presente, onde você não está consumindo pornografia, onde você não está acessando a pornografia externamente ou internamente, onde você não precisa condicionar o seu desejo, a sua libido, àqueles materiais que já estão na sua cabeça, ok? Então, para você saber se uma pessoa é viciada em pornografia, para você saber se você é viciado nesse tipo de conteúdo, então eu sempre faço um teste, que é o seguinte: consiga passar 7 dias sem pornografia externa, sem masturbação, certo? Sem relações sexuais, só 7 dias, é só um teste, ok? E sem acessar esse conteúdo na sua cabeça. Se você conseguir passar 7 dias sem se prejudicar no seu trabalho, sem estar o tempo todo pensando nesse tipo de conteúdo, ou pensando, ai meu Deus, tomara que esses 7 dias acabe logo, né? Tomara que isso acabe logo. Não, eu não tenho vício não, em PMO não, Joilma. Eu não tenho vício não porque, ó, eu passei 7 dias sem nem pegar no celular. Eu passei 7 dias sem nem sequer mexer no computador. Eu ouço muito assim, tá, gente? Mas quando você vai perguntar assim, como é que você ficou? E aí você vê vários sintomas de abstinência. A pessoa não pegou no celular, a pessoa não pegou no computador, mas ela estava o tempo todo imaginando quando esses 7 dias ia acabar. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica lembrando das cenas que viu, a pessoa fica projetando desejos, projetando fetiches, projetando fantasias. Enfim, tudo isso a pessoa fica ali pensando de tal forma que ela não consegue, de fato, fluir no seu trabalho, fluir no seu relacionamento. Muitas vezes a pessoa faz esse teste e não consegue, né? Passa os 7 dias ali, no segundo, terceiro dia, muitas vezes ela está sentindo síndrome de abstinência, e aí é que a pessoa vem compreender, poxa vida, eu tenho esse vício. Né? Eu achava que não, mas poxa, eu não consigo ficar imune a isso. Eu passo 2 dias, eu já tô com taquicardia, ou eu já tô ansioso, ou eu já tô triste, eu já tô com raiva, com vontade de quebrar o mundo todinho. Então a gente só consegue ter a noção do nosso vício a partir do momento em que a gente faz essa abstinência. E não é só a abstinência da pornografia e da masturbação, da pornografia externa, é a abstinência da nossa pornografia interna. Se você observar quantas vezes por dia você pensa em sexo, quantas vezes por dia você pensa nessas fantasias e quanto isso te atrapalha. Se você conseguir ficar presente em um só dia para você pensar nisso, observar, poxa, veio dessa vez, veio dessa vez, veio dessa vez, isso está me deixando irritado, isso está me deixando ansioso, você vai ver que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres, estão afundados nesse tipo de conteúdo, tá, gente? Então, quando isso começa a me prejudicar, quando eu não consigo mais trabalhar direito, quando eu não consigo estudar. Às vezes a pessoa, sei lá, tá lendo livro, eu ia pegar um livro que tá bem aqui pertinho de mim. Mas você tá lendo um livro e você precisa voltar à mesma página 2, 3 vezes. Ou então você lê 2, 3 páginas e daqui a pouco você olha para trás. Às vezes você lê um parágrafo e você olha para trás e não consegue lembrar do que foi que você viu, mas você consegue lembrar que você estava viajando num desejo, numa fantasia. Tudo isso são sintomas de que você é sim viciado e que você precisa, eu não estou dizendo o grau de vício, tá? Porque tem graus maiores e menores, mas que você precisa sim dar uma atenção, tá certo? Para você entender o quão isso está atrapalhando a sua vida. Parar de criticar, parar de julgar quem está buscando a cura e tentar também observar se essa cura também não fará bem para você. Ok, minha gente? Eu vou encerrando por aqui esse vídeo, porque quando eu começo a falar aqui eu não paro mais. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta. Se vocês querem ver outro tipo de vídeo, deixa aqui embaixo, tá? O tema do vídeo que vocês querem ver, combinado? E lembrando que segunda-feira, às 18h30, a gente tem live aqui no YouTube, tá bom? Então eu espero vocês. Um grande abraço, excelente final de semana e fiquem de olho, transmutem energia avante.